Apresenta Check-up no rádio. Doutor Marcos Galvão, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Márcio, bom dia, Geraldinho, bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. Depois de uma festa de Santana aí com muito calor, agora chegou o frio, né? Uma semana faz calor, outra semana faz frio aqui em Caicó. Para quem tem as ites da vida é um terror, né? Rapaz, esse tem sido o principal assunto do consultório esses dias, né? A gente é acostumado a dizer que do mês de agosto para frente o clima vai ficando mais quente e um pouquinho mais seco e consequentemente as doenças respiratórias começam a diminuir e a gente tem aí um mês de agosto começando e foi chuva quase todo dia, né? Hoje é dia 4, dia nublado, chuvoso. Eu estava conversando ontem com um paciente que ele disse que na casa dele tem um pluviômetro e do dia 1º para o dia 4 já choveu 42 milímetros. Em agosto. Agora em agosto, né? Coisa que a gente não é muito habituado a ver. Aí o discurso tem que mudar. Antigamente era a partir de agosto as coisas melhoram, agora é só Deus sabe. Parece que a gente vai emendar um inverno no outro, se Deus quiser, né? Chuva aqui não quer demais. Em consequência disso, a gente vê esse prolongamento do período onde as gripes e os resfriados são mais comuns. O que eu estou vendo de diferente esse ano é que muitos pacientes estão evoluindo com muita tosse, inicialmente seca, depois se torna uma tosse produtiva, e muitos evoluindo também com complicações no ouvido, com otite média aguda, com dores no ouvido, ou com otite secretora, que é quando a gripe deixa uma secreção retida no ouvido médio, o paciente termina a gripe, o nariz fica bom, a garganta fica boa, a tosse vai embora e o ouvido fica tampado, né? E que às vezes demora um pouco para a gente resolver essa situação. Felizmente, pelo menos é o que parece, os casos de Covid deram uma diminuída grande e o que a gente está vendo mais agora é gripe mesmo, né? Principalmente pós-festa de Santana, que foi muito bem comemorada, graças a Deus. E aí os casos dão uma aumentada, mas daqui a pouco, se Deus quiser, tudo se acaba. O problema é que alguns sintomas da gripe se confundem muito com o da Covid, né? Na verdade os sintomas são os mesmos, né? E com essa mudança do comportamento da Covid, a gente tinha uma doença que antes atingia prioritariamente o pulmão, a via respiratória inferior, e hoje a gente tem uma doença por causa da vacina e da mudança das variantes, né? Que se assemelhou muito ao vírus da gripe. Então hoje ela se comporta atingindo primordialmente, vamos dizer assim, a via aérea superior, se manifestando como uma rinite e uma sinusite. O nosso ouvinte pergunta, doutor Marcos, dor de garganta pode afetar o ouvido e chegar ao ponto de sangrar? Pode, né? O que é que acontece aí? Nosso ouvido ele é dividido em 3. E uma das regiões do ouvido, que a gente chama de ouvido médio, tem uma comunicação direta com o nariz e a garganta, através da tuba auditiva que antigamente era chamada de trompa de Eustáquio. Aproveitar e mandar um abraço para meu amigo Eustáquio, que está em São Paulo, para trazer novidades aqui para a gente no setor de iluminação. E por causa dessa comunicação, as inflamações da garganta e do nariz podem subir e chegar até o ouvido médio. Uma vez inflamado o ouvido médio, dor, febre, secreção, e quando há uma inflamação de uma proporção maior, ocorre o rompimento do tímpano, e esse rompimento do tímpano cursa com sangramento no ouvido e perda de audição e zumbido e sintomas muito desagradáveis. Então pode sim. O ouvinte pergunta o seguinte: sangramento no nariz de uma criança de 2 anos é normal? Olha, a gente nunca vai dizer que um sangramento é normal, né? Mas eu posso dizer que é comum acontecer. Principalmente quando o clima vai ficando mais seco, né? Que era para ser agora em agosto, mas chuva aí. Então a principal causa de sangramento é ressecamento da mucosa do nariz. Desse ressecamento abre uns ferimentozinhos e a gente começa a ter o sangramentozinho do nariz. Geralmente são sangramentos leves.
Às vezes parece um sangramento maior, mas sem repercussão para o organismo da pessoa. E a principal medida de prevenção é lavar o nariz com soro para manter ele sempre hidratado, evitar ventilador parado direcionado para o rosto, e se usar muito ar-condicionado, procurar colocar no quarto umidificador uma toalha molhada para deixar aquele ambiente mais úmido e evitar que esse ressecamento aconteça. Pergunta aqui no nosso WhatsApp, já ouvi o Dr. Marcos falar da importância de usar o ar-condicionado aliado ao umidificador. Eu tenho que usar os dois equipamentos, ou existe solução caseira para umidificar o ar-condicionado? Não, na verdade é assim, o problema do ar-condicionado é que ele esfria o ambiente, mas ele deixa o ambiente seco. Uma vez até a gente comentou aqui, se você pegar um ar-condicionado desses mais modernos, esses splits, e colocar um baldezinho de água lá na saída de água dele, lá fora, em uma noite ele enche um balde de 15, 20 litros. Então aquela água ali era o vapor de água que era para estar dentro do seu quarto, umidificando o ambiente e consequentemente não ressecando o olho, nariz, garganta. Então, qual é a medida caseira aí? A solução sem ter o umidificador. Geralmente a gente orienta a colocar toalhas molhadas, penduradas no quarto. Então você molha uma toalha, pendura no armador, estende numa área do quarto no chão, que aquela água que está ali vai para a noite, ela vai evaporando e vai tentando equilibrar essa umidade. A gente aqui não tem muito costume de fazer isso, mas o pessoal que mora em Brasília, por exemplo, faz isso desde que mundo é mundo. Na época que o clima lá fica seco, é muito mais seco do que aqui, e eles já são muito habituados a fazer isso. Então a solução é estender essa toalha molhada no quarto, que já vai dar uma equilibrada boa. Eu me interessei por isso porque, Ave Maria, eu acordo, parece que minha garganta passou um trator, né? Isso, exatamente. Você bota a toalha molhada, a toalha... molha a toalha. Aí espreme ela? Pode espremer para tirar o excesso do líquido, para não molhar muito o quarto, né? E estende ela em alguma região do quarto, pode ser até no chão. Não necessariamente perto do ar-condicionado. Não necessariamente perto do quarto, porque quanto mais aberta ela tiver, maior a superfície de evaporação e maior a eficiência para umidificar aquele ambiente. E só basta molhar uma vez, só a toalha? Quando a gente molha, dependendo do horário que você colocar, ela vai úmida até o dia seguinte, né? Mas às vezes a situação ela seca mais rápido. Mas aí eu acho pouco provável o cara ter que acordar à noite para molhar de novo e colocar lá. Não sei que o cara acorda para fazer outra coisa. Eu já aproveito. E vou lá conferir se a toalha já está seca. Doutor Marcos, aqueles umidificadores que vendem em farmácias também, eles têm também utilidade? Sim, com certeza, são muito bons. O problema deles é que a gente tem que usar uma água limpa, porque a água salobra, o sal fica depositado no mecanismo dele lá e eles queimam com mais facilidade. E eles têm uma dificuldadezinha de limpeza, mas são excelentes. Pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Doutor Marcos, há mais ou menos 30 dias que tem uma secreção na garganta que nunca deixa de sair quando escarro. Por que será? Olha, essa secreção na garganta, geralmente ela vem do nariz e da face. Então, às vezes eu estou com um processo inflamatório de rinite ou de sinusite. Essa inflamação fica gerando essa secreção e ela, em vez de escorrer pela frente do nariz, ela cai para trás. Fica aquele catarrinho agarrado lá no gurgumim, que faz a gente pigarrear, tossir e escarrar. Na maioria das vezes o problema está no nariz. Então a recomendação é lavar com soro para ir limpando essa secreção durante o dia e procurar um tratamento para diminuir essa inflamação e consequentemente acabar com a secreção. Tem perguntas aqui no nosso WhatsApp, vamos lá trazer aqui para o nosso doutor Marcos Galvão, médico otorrino. Bom dia. Bom dia, Marcos Dante. Bom dia, doutor Marcos Galvão. Doutor Marcos, eu tenho um irmão que ele tem uma sinusite muito forte, porque a dor da cabeça dele é no meio da cabeça. Ele diz que parece uma furadeira. A dor de cabeça é tão grande que chega a chorar os olhos, muita dor de cabeça. Aí ele fez o tratamento e já ficou bom, mas não terminou o remédio. Ele tem que terminar o remédio. De ano em ano ele tem essa crise, entendeu? Quando chega o tempo quente ou o tempo frio. Todo ano. Bom dia. Ele tem que continuar o tratamento? E aí, doutor Marcos? Bom dia. Olha, essas crises de sinusite que demoram para acontecer, como a senhora me disse que ele tem uma vez no ano, são crises sazonais.
tem muita sensibilidade a essas variações de clima, certo? É uma sinusite aguda. A sinusite é uma inflamação de uns espaços vazios que a gente tem na face. E existe um desses espaços que é um pouco mais atrás do nariz, que fica bem na região central da cabeça, que é o seio esfenoidal. Então, quando eu tenho uma sinusite no esfenoide, é comum acontecer essa dor no centro da cabeça. Então, provavelmente esse seio da face dele estava acometido. E tratamento iniciado sempre deve ser concluído. Então, se ele foi ao médico e o médico passou um tratamento de 30 dias, mesmo que os sintomas tenham desaparecido nos primeiros dias, ele deve concluir os 30, que é principalmente com sinusite, que é para a gente garantir que a inflamação foi realmente controlada e evitar dela ficar voltando. Outra pergunta, tenho uma voz um pouco aguda e não sou satisfeito com ela. Como melhorar essa situação? Pergunta nosso ouvinte. Pergunta difícil, mas vou lhe dizer. Tem uma voz mais grave, certamente? Uma vez eu assisti uma entrevista de uma fonoaudióloga no programa de Marília Gabriela. Não sei nem se ainda existe. Ela existe, não sei se o programa existe. E essa fonoaudióloga, uma fonoaudióloga muito renomada, ela disse que hoje a gente tem a voz que a gente quer, né? Querendo dizer assim, que com treinamento vocal, a gente poderia fazer uma mudança no padrão de voz. Então, qual é a dica aí? É você procurar um fonoaudiólogo que tenha experiência com terapia vocal. Em Caicó nós temos excelentes fonoaudiólogos. E ver com ele a possibilidade de começar a fazer esse treinamento para você tentar mudar, deixar a sua voz um pouco mais grave, já que o que lhe incomoda é ela ser muito aguda, né? Então existe o treinamento vocal. É fácil? Não acredito que seja. Requer treinamento e requer tempo. Mas pelo que eu já vi e li, a gente consegue. E em casos mais extremos, existem cirurgias para tensionar ou afrouxar um pouquinho a corda vocal para deixar a voz mais aguda ou mais grave. Só que são casos muito extremos e por aqui na região da gente eu não lembro aqui de cabeça de nenhum colega otorrino ou cirurgião de cabeça e pescoço que trabalhe com esse tipo de cirurgia. Agora, fazer isso por conta própria em casa é perigoso, né? O que? Treinar os exercícios. Até porque a gente não consegue fazer, né? Tem que ter uma orientação profissional, porque ele vai ter que trabalhar a musculatura específica para aquela mudança que o paciente deseja. Isso aí sozinho não dá para fazer de jeito nenhum. Tem mais perguntas? Bom dia. Doutor Marcos, bom dia. Meu nome é Liliana. Eu tenho muita crise de sinusite. E nesse período desse ano, meu nariz é entupido direto. Eu tomo a medicação do otorrino, não resolve mais. Eu queria saber o que eu faria para facilitar e diminuir o uso de neossoro nasal. Eu uso bastante. Eu uso quase um tubo por semana. Irto, Marcos. Olha, talvez a origem do problema da senhora esteja nessa medicação, né? Esse tipo de medicamento, ele alivia os sintomas na hora, mas depois de um tempo de uso, ele provoca um tipo de inflamação do nariz e provoca um tipo de rinite que a gente chama de rinite química ou medicamentosa. E com o uso continuado dele, a gente vai ter uma dificuldade muito maior de tratar aquele paciente do que um paciente que não usa. Eu sei que na hora do aperreio a gente quer apelar para todo santo, mas tem que ir para o melhor, né? E aí o que é que eu posso sugerir à senhora? Se a senhora está usando uma medicação adequada, prescrita pelo médico e não está melhorando, é hora de sentar e reavaliar a situação. Então, quando a gente acha que um tratamento vai resolver e ele não resolve, o que é que a gente costuma fazer? Puxa exames complementares, radiografias, tomografias, endoscopias nasais, testes alérgicos, reavalia a situação e vê o que é que se pode fazer além disso. Tem alguns casos de cirurgia de sinusite crônica ou recorrente que a solução vai ser a cirurgia,
entendeu? Então, às vezes a gente está usando uma medicação de forma inadequada, às vezes o caso requer outro tipo de tratamento que a gente só vai saber com os exames complementares, e às vezes aquele tratamento vai, para dar um resultado melhor, vai depender de uma cirurgia como aliada. Então, para a senhora, o que eu lhe sugeria era reavaliar a situação, deixar esse neossoro de lado e trocar ele pelo soro fisiológico. Você dá exemplos na frente de um médico renomado como o Dr. Marcos Galvão é muito perigoso, mas eu posso dar inclusive o meu próprio exemplo. Eu tenho crises de sinusite, de rinite terríveis. E, rapaz, sua face parece que está um peso do tamanho do mundo. Depois que eu comecei a usar diariamente o soro fisiológico, diminuiu bastante. Essa história do renomado fica por conta de Marcos Dantas, viu? Isso não existe, não. A questão do soro, né, cada vez mais os estudos estão mostrando isso. Se você for para 100 otorrinos e pediatras, todos vão lhe pedir para lavar. Recentemente eu vi um estudo que mostrava que se você lavar o nariz com soro regularmente, ao longo da vida você vai diminuir suas crises de rinite, resfriado, sinusite, gripe em torno de 80%. Vi outro estudo que se você pegar uma criança que acabou de chegar da escola, onde ela estava exposta a vírus, bactérias, poeira e tudo mais, e lavar o nariz, a incidência de gripe nessa criança também vai diminuir muito. Então a lavagem do nariz com soro não é à toa que a gente vem batendo na tecla. Não é achismo, não é eu acho que melhora, é estudo que está por trás mostrando e comprovando que melhora. E interessante que quando eu passo 2 semanas sem usar, eu já começo a sentir os efeitos querendo aparecer. Exatamente, exatamente. Então quem lava vê o benefício. E a ouvinte pergunta, como é que lava com esse soro? Eita danada, essa é a pergunta que mais me fazem no consultório. Olha, eu sempre digo que não existe uma regra para essa lavagem do nariz com soro. Muitos pacientes se dão bem com determinada lavagem que outros também não se dão. Está muito na moda hoje a história da lavagem de alto volume, que é aquela quantidade de soro grande que a gente coloca na narina para sair pela outra. A lavagem de alto volume é importante? Principalmente quando você está naquelas crises com gripe, que tem aquele catarro esverdeado, muita secreção. E quanto mais você lava, mais limpa a secreção, isso vai lhe ajudar muito. Agora, para o dia a dia, não precisa ser a de alto volume. Basta você aplicar um bocadinho de soro em cada narina, puxar e soltar pela boca, ou aplicar e assoar de leve para tirar o excesso, e está resolvido. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas e doutor. Olha, eu sou aqui do Jardim Seridó, marioneta aqui do Catururé, Jardim Seridó. Perguntar aí ao doutor, por que é que mais dos tempos o meu ouvido eu fico mouca. Eu já tive de ficar mouca dos 2 ouvidos, de uma vez. E aí eu fui pro hospital eu usei o remédio, que o médico disse que era cera. Aí eu usei o remédio para amolecer a cera e fui lá no hospital, depois de 5 dias, dei lavagem e fiquei boa. Mas, mais nos tempos, no meu ouvido acontece isso. Cria muita cera e entope. Por que será? Porque eu não uso nem cotonete, porque o médico disse que não é para usar cotonete. Eu tomo banho, eu passo a toalha no ouvido, mas meu ouvido continua, mais dos tempos, entupindo. O que pode ser isso? Pergunta lá de nós, e aí? Olha, quando é um jardinense, Marcos Dantas abre um sorriso muito grande. A senhora deve ser uma das pessoas mais ricas de jardim. Vou lhe dizer por quê. O povo diz que quem tem muita cera é sinal de que tem muito dinheiro, né? Mas vou explicar à senhora o que acontece. Essas perdas de audição que vão e voltam, e que melhoram quando a gente faz a remoção de cera, já está dizendo o que é. A senhora já disse seu problema. É porque a senhora acumula cera no ouvido, chega um ponto que bloqueia o canal da audição e tem que ir para lá e tem que ir no médico limpar. Ou com lavagem, ou com aspiração, ou com cureta e por aí vai. Dos males, o menor. O melhor problema que a senhora poderia ter no ouvido é esse. Porque o trabalho que ele vai lhe dar é que de vez em quando a senhora vai precisar fazer a limpeza. Realmente, quem usa cotonete, acontece isso com mais facilidade, apresenta o problema com mais facilidade. Porque o cotonete ele não limpa, ele empurra a cera para dentro do ouvido. E chega um tempo que ele acumula.
Porém, como é o caso da senhora, tem pessoas que não usam cotonete, mas são grandes produtores de cera. Produz tanto que a capacidade do ouvido de se limpar é insuficiente. E aí essa pessoa, como é o caso da senhora, vez ou outra vai precisar fazer essa limpeza. Então, a recomendação que eu dou à senhora é que não use, continue sem usar o cotonete. E quando o ouvido tampar, com muita paciência, procure o médico para poder fazer a limpeza e ficar resolvido o problema. Tem mais perguntas, doutor Marcos. Uma pessoa deu um grito muito forte no meu ouvido, estou sentindo, querendo doer meu ouvido e muita dor de cabeça, e fica até rouca. Tem a ver com esse grito? Rapaz, interessante. Há uns dias eu recebi uma paciente que tinha sofrido um trauma acústico. Ela estava num ambiente onde houve uma explosão de um equipamento e o estampido foi tão alto que rompeu o tímpano dela, né? A gente chama de um barotrauma, um trauma acústico no tímpano. A partir daí o ouvido dela inflamou, infeccionou, a audição dela diminuiu muito, né? E tive com ela há poucos dias e o tímpano continuava perfurado, a inflamação tinha diminuído, mas a audição não tinha tido uma recuperação muito boa. Então isso pode acontecer, certo? Isso pode acontecer. E vou lhe dar um conselho. Um trauma acústico, quanto mais cedo a gente tomar alguma providência, mais fácil vai ser a gente recuperar aquela audição, aquele problema no ouvido. E se está doendo, é porque ou ocorreu algum processo inflamatório, ou a musculatura do ouvido ficou tensa devido à intensidade sonora, e essa tensão está provocando dor. Procure um otorrino para ser avaliado, que provavelmente você vai precisar de uma avaliação, de exame auditivo, tomar medicação e por aí vai. Para fechar, nosso ouvinte pergunta como devemos limpar o ouvido. Não limpar, né? Como a gente diz aqui, é igual a fogão, o forno é autolimpante. Então, como é que a gente faz? Acabou o banho, dedinho numa toalha, numa fraldinha, um paninho fino, e vai limpando o ouvido até onde o dedo for, sem introduzir nada de cotonete, nem friso, nem nada. A cera ela é produzida e o ouvido tem um mecanismo de expulsando a cera. E à medida que ela vai chegando aqui fora, a gente vai limpando só por fora, porque tem gente que vai se incomodar com aquele aspectozinho da cera aqui por fora no ouvido. Eu acho bacana que as suas participações são didáticas e de tanto o nosso ouvinte, eu já me encontro com muitas pessoas nas olha, de tanto eu ouvi doutor Marcos, doutor Enio falar aqui sobre de não usar cotonete, deixei de usar cotonete. Né? A gente está conseguindo uma legião de pessoas aí que não usam cotonete e que lavam o nariz com soro todos os dias, graças a Deus. Inclusive eu sou um deles. Não do cotonete, mas do soro. Mas rapaz, deixa o cotonete. Não, mas também. eu nunca gostei de usar tá cotonete, né? Eu conheço uma pessoa que está aqui perto de mim que usa friso. É do tempo de friso, inclusive, Geraldinho, viu? Geraldinho, um dia você vai me procurar com esse ouvido doendo. Do tempo de friso, né? Dr. Marcos Galvão, ele é médico otorrino, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Peneda, aqui em Caicó. Telefone 99992-2923. No Instagram? @otorrino Marcos Galvão. Marcos com U, viu, gente? Marcos com U, Marcos exatamente. com U, né? Chique é pra lá de dentro. Só falta ser flamenguista, mas deixa para a próxima encarnação, né? Ou não. Um abraço, doutor Marcos Galvão. Obrigado pela sua Tchau, participação. vá com Deus. 7h40.